Olá, espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula, nossa aula de filosofia. Essa aula que tem nos ajudado a pensar como nós devemos agir, tem nos ajudado a entender um pouco mais sobre alguns valores. E para iniciar essa aula, eu gostaria de iniciar trazendo uma mensagem de reflexão, para a gente refletir um pouquinho mais sobre os valores, isso mesmo, esses valores que nós já estudamos, sobre a questão da humildade, da obediência, a amizade, o respeito, estudamos sobre a honestidade. Nosso coraçãozinho está cheio de valores e de virtudes. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma aula muito importante. Mas antes de iniciar essa aula, eu gostaria de iniciar lendo uma mensagem que diz assim: vivendo através dos valores. Ser um homem, diz assim, ser um homem ou uma mulher de paz e bem só é possível por meio de um caminho: o resgate e o desenvolvimento de valores humanos. Mas do que eles tratam? Valores humanos são conceitos estabelecidos na sociedade, os quais nos guiam para uma convivência em perfeita harmonia. Aprendemos esses valores na escola, na família. Sim, devemos olhar para nossos pais, nossas mães, avós e professores para aprender com os valores deles. Assim, entendemos a forma de falar com o próximo, o respeito aos mais velhos e aos nossos amigos de classe, de sala de aula, os nossos amigos de toda a vida. Todo dia é um bom dia para cultivar valores humanos. Então, esses valores que nós estamos aprendendo, que você já aprende em casa, nós aqui na escola, o que é que nós estamos fazendo? Estamos contribuindo também quando nós trabalhamos os valores com vocês. E nossa última aula que nós tivemos de filosofia foi sobre ser correto, a questão do meninozinho que gostava de mentir, que falou várias mentiras. E quando ele falou essas mentiras, o que foi que aconteceu? Ele quebrou muitas regras, ele deixou de exercer esses valores humanos que são fundamentais na nossa vida, são fundamentais na nossa caminhada. Os valores humanos, esses valores humanos, os valores espirituais, eles nos ajudam ao longo de toda a nossa vida, como nós devemos nos comportar. Então, assim, esse meninozinho, ele gostava de fazer o quê? Ele achou interessante brincar com a mentira. E quando ele falava as mentiras, ele estava magoando as outras pessoas, ele estava faltando com o respeito, faltando com o valor, a amizade, que é tão importante. Ele não estava sendo um bom amigo e não estava exercendo realmente os valores de forma correta. E na página 61, na nossa última aula, vocês iriam copiar no caderno esse balãozinho diz assim: Aristóteles, o que é dizer a verdade? Ele responde aqui, mas eu queria que você também tivesse respondido, se colocando no lugar do Aristóteles. Como era que você iria dizer o que é a verdade? Aí aqui embaixo tem: é fácil desfazer uma mentira? Aí você nos diz também respostas bem pessoais. Quem sofre com a mentira? Então eram essas as perguntas que vocês copiaram no caderno e nos enviaram. Hoje nós eu trouxe uma história para vocês que tem como tema racismo no galinheiro. Nós vamos já entender um pouquinho sobre essa história. Racismo no galinheiro. Essa é uma história de Nildo Lage e tem as ilustrações de José Luiz. E também tem aqui a editora Prazer de Ler, também aqui faz parte da nossa província, da nossa escola. Então nós temos esse livrinho aqui que diz Racismo no Galinheiro. Vamos entender um pouco, nós vamos
a tia vai ler e depois eu vou trazer um pouquinho aqui sobre todo esse assunto para que a gente venha entender, para que a gente venha refletir, porque como nós sabemos, nós estamos estudando filosofia e ela está nos ajudando a compreender os valores, as questões dos comportamentos, as questões de como nós devemos agir. Então, tudo isso é reflexo de quem? Da filosofia, dos nossos pensamentos, porque a filosofia diz que quando nós pensamos, nós dificilmente vamos errar, quando pensamos antes de agir. Quando eu penso antes de magoar o meu colega, eu vou pensar que eu posso magoar, então eu não vou fazer isso. Por isso é importante a gente pensar antes de agir. Aí aqui diz assim, racismo no galinheiro. Tia vai começar e eu vou mostrando aqui para vocês, porque tia não conseguiu para fazer os slides para que vocês vissem aqui, mas a tia vai mostrando. Após 21 dias de muita pestilência, passando sede e fome sobre os ovos, Patita, uma linda galinha branca, com a neve, teve um dia feliz. Nasceram os 12 filhotes. Olhem aqui, a Patita tá no ninho, isso mesmo. Tá esperando os seus filhotinhos nascer. Eram lindos, clarinhos, porém, o último a nascer era negrinho como um pedaço de carvão. Olhem aqui, ó. Tá aqui ele, todos os seus irmãos eram clarinhos, mas ele tinha uma cor que não era igual a dos seus irmãos. Vamos entender um pouco mais. E aí, o que é que vocês acham? Assim que desceram do ninho, os pintinhos saíram à procura de um alimento e não permitiram que Escurinho entrasse no galinheiro. Você é preto, não é nosso irmão, atacou Rabicho, o mais velho, parado na porta. Não o queremos em nosso meio. Olhem aqui, gente. Observem aí essa situação. Quando chegou a noite, Escurinho teve que se aquecer no pescoço da mamãe, porque os irmãos não permitiram que ficasse entre eles. Olhem aqui, todos eles dormindo aqui, ó, com a sua mãe, e ele ficou bem aqui, ó, ficou excluído de seus irmãos, de estar perto da sua mãe. Vamos ver se a atitude desses irmãos foi uma atitude certa, que a gente já sabe que não foi, né? Ao raiar o dia, a situação piorou. Os outros bichos não aceitaram a presença de Escurinho. Vai procurar comida no galinheiro do urubu, falou o Patinho. Aqui não há lugar para negro, reforçou o Peruzinho. Pode comer em outro lugar, ameaçou o Marrequinho. Eu acho que foi o urubu fedorento quem botou um ovo no ninho da mamãe, criticou o Rabicho com desprezo. Escurinho afastou-se, triste, e voltou para perto da mãe. Olhem aqui, as atitudes desses irmãos, desses animais. Esses animais, nós estamos vendo aqui que são animais, mas infelizmente tem pessoas que agem dessa forma, tá? Depois que os filhos haviam se alimentado, Patita reuniu-se com eles e falou: meus filhos, vocês não podem se desfazer de um irmão. Rabicho nos disse que, se ele continuar em nosso meio, vamos ficar pretos. E preto é uma cor muito feia, ninguém gosta, atacou Pititinho. Isso não é verdade, filho,
defendeu Patita, a mãe. Todos são iguais, não importa a cor. Ele é preto, falou o Rabicho, e preto não tem vez. Está vendo, mamãe? Ninguém gosta de mim, só porque eu sou preto, chorou amargamente Escurinho. Olha que atitude feia desses irmãos, desse pintinho. Onde já se viu? Mamãe o ama, filho, consolou Patita, atraindo para si. Então aqui a mãe tentando, não deixar o seu filhinho triste. Vamos entender mais essa história. À medida em que o tempo passava, Escurinho era mais rejeitado pelos irmãos e outros habitantes do galinheiro. Só que Escurinho se tornou um galo, o maior e mais forte de todo o galinheiro. E foi numa noite de lua cheia que apareceu uma grande raposa à procura de alimento. Todos começaram a gritar e juntaram-se num canto do galinheiro desesperados, temendo a malvada raposa. O Escurinho cresceu, já não era mais aquele pintinho pequenininho que todo mundo falava dele, e chegou o dia em que apareceu no galinheiro uma raposa querendo pegar todos os bichos do galinheiro. Vamos ver. Porém, Escurinho pulou diante da raposa, arrepiou as penas, partiu para cima da raposa e, usando as suas afiadas esporas, sangrou a raposa, pegou-a pelo rabo e carregou para fora do galinheiro. Todos agradeceram, comovidos, os atos heróicos de Escurinho, que lhes provou que a cor os diferenciava, mas o sangue, o amor, os uniam como irmãos. Então nós tivemos aqui, a história desse personagem que sofreu preconceito por conta da sua cor. Os animaizinhos lá do galinheiro achavam que a cor era que importava, mas nós sabemos que não. Então vamos aqui, tia trouxe um pouquinho mais para a gente entender sobre essa história da cor. No dia 20 de novembro é o dia da consciência negra. Essa semana, dia 15 de novembro, dia 20 de novembro, se comemora o dia da consciência negra. Tia, o que é? Vamos entender um pouco mais. Esta data foi estabelecida pelo projeto de lei número 10.639, no dia 9 de janeiro de 2003. Ela foi escolhida a data de 20 de novembro, pois foi neste dia, no ano de 1695, que morreu Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares. A homenagem a Zumbi foi mais do que justa, pois este personagem histórico representou a luta do negro contra a escravidão. No período do Brasil colonial, ele morreu em combate defendendo seu povo e sua comunidade. Pronto. A tia trouxe essa história aqui, que chama Racismo no Galinheiro, para a gente chegar até aqui, essa história do dia 20 de novembro, o dia da consciência negra. Por que, tia? No nosso, aqui a gente teve a história desse pintinho que sofreu porque ele era preto, era diferente dos seus irmãos, que eram todos clarinhos. Infelizmente, tem pessoas que agem assim, que acham que porque alguém tem a cor da pele mais escura, o cabelo enroladinho, não tem valor. Mas, gente, isso tudo está errado. Nós não podemos deixar de amar o nosso irmão, o nosso colega, o nosso amigo, amar as pessoas, o nosso próximo, por conta da cor
da pele, por conta da cor do cabelo, da sua raça, por conta da religião. Não, gente. Nós não podemos. Quem age dessa forma está agindo de forma errada. Nós temos os mesmos valores. O que é que vai nos diferenciar? São nossas ações, nossas atitudes. Atitudes como as do irmão desse pintinho aqui foram atitudes erradas, ações erradas, porque eles estavam induzindo o quê? O preconceito. Aí aqui nós vimos sobre o dia 20 de novembro. O que é que representa essa data? Essa data ela foi criada exatamente porque houve um período aqui no nosso país onde as pessoas negras elas eram escravizadas exatamente por conta da cor da pele. Isso mesmo, elas não podiam votar, elas não podiam ter uma vida no meio da sociedade. Por quê? Por conta da cor da sua pele. Então eles eram escravizados, eram chicoteados, mas existia um personagem, uma pessoa que no meio deles, que foi alguém que lutou, que não se calou diante de todo esse preconceito, de todo esse racismo. Ele lutou até o fim, foi Zumbi dos Palmares. Ele era lá do Quilombo dos Palmares. Então ele lutou pelo seu povo, ele lutou para mostrar que a cor da pele, o nosso cabelo não pode nos impedir de viver de forma correta, de ter um trabalho digno, de ganhar igual a uma pessoa que tem a pele mais clara, porque até isso ainda acontece esse tipo de situação, infelizmente. Mas eu quero dizer para vocês que nós não podemos de forma nenhuma tratar as pessoas mal ou não querer ser amigo porque tem a cor da pele diferente da nossa, não. Outra coisa, vocês, as meninas, vocês têm bonecas, aquelas bonequinhas que são negras? Sabia que tem criança que não quer, mas gente, eu acho elas tão lindas. E assim, nós não podemos ter esse preconceito dentro de nós. Deixar de amar do brinquedo porque a bonequinha é diferente da outra, não tem a mesma cor. No nosso país ainda existe, em outros países ainda existe esse tipo de situação. Mas que nós, além de não como pessoas que conhecemos os valores, nós não podemos fazer isso. E tem uma lei, sabia que quem trata o outro com preconceito, zombando da cor, pode ser preso? Isso mesmo, tem uma lei que proíbe esse tipo de coisa. E que quem comete esse tipo de, como aconteceu aqui, se fossem pessoas, eles se fossem pessoas, mas aqui são animais que agiram, né, demonstrando que pessoas também agem assim. Isso aqui foi só uma ilustração. Mas se acontecesse na vida real, a pessoa que fez isso, ela pode ser denunciada, ela pode ser presa, passar até 5 anos, viu, presa, sem poder viver livre, porque preconceito, racismo é crime, e independente de ser crime ou não, nós não podemos agir dessa forma, tá certo? Aí nós temos aqui o dia 20 de novembro, que ele vem exatamente celebrando, ele vem para marcar a luta, né, das pessoas contra todo esse preconceito que existiu e que infelizmente ainda existe na nossa sociedade. Aí aqui tem uma frase que diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Essa é uma frase de Nelson Mandela. Isso mesmo. Se nós não nascemos, meus amores, com raiva em nosso coração, nós não nascemos odiando alguém porque ela tem uma cor. A cor da sua pele ela é escura, é uma cor mais escura do que a sua, ou porque ela
faz parte, ela não é da mesma religião que a sua. Isso aí são situações que fazem parte do dia a dia. A religião, nós não podemos obrigar as pessoas a ser igual a nós. Então, se ele diz que se as pessoas elas aprendem a odiar, elas também podem ser ensinadas a aprender a amar. E o que nós temos que fazer é exatamente isso, amar. Nós precisamos amar as pessoas sem olhar para a cor da pele, sem levar em conta essas situações, porque elas não vão nos levar a lugar nenhum. Tá certo? Eu espero que vocês tenham realmente entendido um pouco sobre essa questão do preconceito, sobre o Dia da Consciência Negra, tá? E vocês vão ter uma atividade. A gente vai colocar aqui a atividade. São só 2 questões e eu quero receber a atividade de todos vocês. Embora seja uma atividade que precisa ser feita no caderno, mas eu preciso receber principalmente essa atividade, porque ela é muito importante. Ó, a nossa atividade vai ser essa aqui. Você vai fazer o seu nome, o nome da escola, o seu nome. Vocês estão vendo a imagem lá, ó, 2 crianças, uma de pele mais escura, outra de pele mais clara, mas são amigos e não importa a cor da pele. Questão 1. Escreva nos quadros abaixo ações ou atitudes para se combater o preconceito. Então você vai escrever quais são as ações, o que podemos fazer. 2. Use sua criatividade e faça um desenho demonstrando o amor e o respeito que deve existir entre todos os povos e raças, tá ok? Então, essa é a nossa atividade. Faça no seu caderno, faça um desenho bem bonito, bem colorido e mostre que você não tem preconceito, que você não é racista, ok? Então, encerramos aqui a nossa aula de filosofia. Um grande abraço e diga show preconceito!